Shalom, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Ralph Vitorino, estou aqui com meu irmão Felipe Riguete. No dia de hoje, o tema específico nós vamos tentar responder essa pergunta: o que é o pecado? Algo necessário, importantíssimo para saber que caminho nós vamos seguir, tá? E como nos afastar disso. Felipe, bom estar com você, meu irmão. E suas primeiras palavras aí, quiser falar alguma coisa? Bom, shalom para todo mundo. Obrigado aí pela atenção, por dar esse tempo aí para a gente poder explicar a respeito deste assunto, o que a gente entende desse assunto. É claro que a gente não é inabarcável um assunto tão complexo quanto esse, mas a gente vai fazer o melhor para tornar esse assunto complexo uma coisa bem simples, didática, usando alguns textos da Brit Hadashah, do Novo Testamento, do Taná, né, do Antigo Testamento. E eu acho que o material ficou bem legal, vai clarear bastante, vai ser uma luz bem forte para um assunto que tem sido tão negligenciado na religião e que é de suma importância, porque afinal, se a gente não tem pecado, para quem a gente precisa de um Salvador, né? Então, eu costumo fazer essa provocação, que é uma provocação para incentivar que a pessoa pense a respeito desse assunto, né? Eu pergunto para a pessoa o que é pecado. Se a pessoa ela explica uma palavra com outro conjunto de muitas palavras e acaba se perdendo até nesse conjunto de outras palavras, o pecado é uma coisa ainda muito subjetiva para ela. E o pecado, ele não é subjetivo. O pecado, ele é concreto. Na verdade, a linguagem hebraica é uma linguagem que ela está sempre ligada ao concreto. Então, quando você pegar alguma palavra, você vai procurar o significado dela, ela vai estar sempre ligada, não é ligado só a alguma coisa nas ideias, no campo das ideias, mas é ligado a alguma coisa que realmente existe, que realmente é conhecível, né? Você consegue ter contato com aquilo. Você pegar o nome de algum ser ou de algum qualquer objeto, o nome do ser ou do objeto vai ser a função dele, as características dele. Sempre vai ser alguma coisa ligado ao concreto, tá? Então, pecado também. Pecado, ela, pra gente, ela é uma palavra que cada um vai ter uma explicação, aquilo que eu disse, né, sobre ser subjetivo na mente das pessoas. Mas não é. O pecado, ele tem um significado certo. E o significado, ele é algo concreto que existe na cultura semita, tá? Então, é nisso aí que a gente vai passar. Eu vou colocar aqui um texto, o texto de Salmo, o primeiro Salmo, normalmente, né, quando um livro abre com algum texto, aquele livro ele tende a dar a direção que aquele texto vai seguir, né? Ou melhor, né? A cadência, né? A forma de enxergar o restante de todo o livro, né? Então, o primeiro salmo, ele dá essa direção, a gente consegue entender do que se trata o resto do livro, né? O resto dos salmos. Então, eu vou ler com vocês, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é pecado na mentalidade semita, e a gente vai voltar para esse texto e a gente vai conseguir enxergar neste texto essa questão do pecado, tá bom? Então o texto começa assim, né? Primeiro salmo, né? Começa assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vou chamar a atenção para que sempre olha que a questão é sempre uma direção, é um caminho, é um andar, um caminhar, né? Não anda no conselho dos ímpios, mas se detém no caminho dos pecadores. Nem participa da assembleia dos escarnecedores. Mas antes tem seu prazer na Torá de Adonai. E na sua Torá, ele medita e estuda. Medita, estuda, em hebraico é basicamente a mesma coisa, a mesma palavra. De dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque Adonai conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então percebam que ele sempre está falando sobre caminho, como
eu ressaltei logo no início, né? Caminho, né? Então a gente tem que entender que caminho que é esse, que a gente, se a gente não deve seguir um caminho, a gente deve seguir o outro caminho, né? E aí que a gente vai começar a discutir o que é caminho numa mentalidade semita, né? Imagina que você tem que ir de um ponto A a um ponto B. Tudo que você quer, hoje em dia a gente está fácil, né? Liga o GPS e vai de um ponto A ao ponto B, a gente não sabe nem ir na padaria mais sem usar o GPS, mas você imagina num tempo, em um local como um deserto, naquele tempo em que a língua foi desenvolvida, o que seria ir para o ponto A para o ponto B, né? Obviamente, você precisaria de uma direção, um caminho certo para você atravessar o deserto, e qualquer pequeno desvio no caminho, você acabaria morrendo, não é mesmo? E o que a gente conhece com esse desvio deste caminho, é a palavra pecado. Existem algumas palavras pecado na Torá, na lei, né, na lei de Moisés, no Antigo Testamento. Existem algumas palavras em hebraico para dizer pecado. Mas a palavra mais usada é esta, ratá. E aquela pessoa que ela está fora deste caminho, a palavra que se dá é rachá. Uma palavra significa pecado e a outra significa é traduzido, né? Significa. É traduzido como o ímpio. Então toda vez que você lê o ímpio numa Bíblia em português, você deve entender que é aquele que ele está fora do caminho. É o nome que se dá para uma pessoa que está perdida. Ela não sabe onde ela está, para onde que ela vai, de onde ela veio, para onde que ela vai. Ela está perdida, tá? Essa pessoa está perdida por quê? Porque ela cometeu um desvio no seu caminho. Ela está desviada no caminho, que é a palavra rata. Em Ezequiel está escrito assim: a alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, a alma que desviar do caminho, né, e se manter dentro desse desvio, né, não retornar para o caminho correto, essa daí é que vai morrer. Porque, sem dúvida, se você perde o caminho no deserto, o que vai acontecer contigo? Não tem outra coisa, né? A gente já está bem familiarizado com isso. Em filmes de pessoas andando no deserto, né? Fica andando em círculo, nunca acha, miragem, aquela coisa, acaba morrendo no caminho, a não ser que acha alguém que venha salvá-lo, né? Então, a diferença entre a pessoa que é a perdida, a desviada do caminho, né, a palavra que se dá, né? A diferença é que a pessoa ela é justa. A pessoa que está desviada é a ímpia, e a pessoa que está no caminho ela é a justa, que é a palavra tzadik. Tzadik significa a pessoa que está no caminho, e é traduzido como justo. Tá? E aí a gente aprende assim, lá em Gênesis 4:7, muitas pessoas quando fala de pecado, né? A maioria das pessoas pensam em Adão. Mas a primeira vez que a palavra pecado apareceu, não foi com Adão. Claro que ali ele desviou de uma orientação. Mas a primeira vez que a palavra pecado, né, ratá, aparece, é com o filho de Adão, é Caim. Caim, se vocês se lembram bem, Caim fez uma oferta, e aquela oferta o Criador não deu atenção, mas deu atenção para seu irmão Abel, daí que gerou ali uma grande desavença entre os dois irmãos, que acabou resultando em um assassinato, o primeiro assassinato da Torá, da Bíblia. E o Criador, antes do assassinato, obviamente, o Criador, quando viu que ele estava chateado porque o Caim, a oferta de Caim não tinha sido aceita, então Caim tinha ficado chateado. Quer dizer, ele fez de boa intenção, me parece, né? Ele queria realmente agradar, mas ele não quis agradar da forma que foi ensinado que deveria. Foi dado o ensino correto de como deveria ser feita a oferta. Ele não respeitou, ele quis fazer do jeito dele. Quer dizer, ele fez o mal. Fazer o bem é fazer aquilo que é ensino do Criador. Fazer o mal é fazer o oposto. Fazer conforme você mesmo quer fazer. Isso é mal. Então o Criador olhou para ele e falou: poxa, por que você está cabisbaixo? E aí ele disse essa frase que está aí: se fizer o bem, não vai ter perdão para você? Quer dizer, você não pode retornar? Eu não vou te aceitar? É uma pergunta retórica, porque obviamente ele aceita. Mas se não fizer bem, pecado jaz à porta. E te fazer pecar é o seu desejo. Mas você pode dominá-lo. Você tem que dominar esse pecado. Você tem que dominar essa sua inclinação para o pecado, essa inclinação de procurar outros caminhos. Então,
qual que é a nossa atitude? Uma vez que a gente se reconhece fora do caminho, o que você vai querer fazer? Poxa, eu tô fora do caminho. O que você vai querer fazer? Retornar para o caminho. Essa palavra retornar é techuvá em hebraico, que significa retorno, e que muitas vezes está escrito conversão. É mudar a direção que você está caminhando. Por isso que, né, se fala muito, né, o Criador fala muito, né, do povo de Israel, que é um povo de dura cerviz. Né? Cerviz é a nuca, é a parte de trás aqui do pescoço. A tradução é cerviz, nem sei o que significa a palavra cerviz, honestamente, mas a palavra em hebraico é aqui a parte de trás, é a nuca. Então, de pescoço duro, de nuca dura, né, que não olha para trás, não retorna, continua seguindo o caminho errado. Por mais que escute a voz chamando para retornar, continua seguindo o caminho errado. Então, o nosso estado, o estado que nós temos que estar, é o estado de reconhecimento do pecado e conversão. Reconhecimento de um caminho desviado e correção do caminho. Quando a gente corrige, a gente faz o retorno para o caminho correto. Em Jeremias fala assim: detente vossa marcha, quer dizer, para, agora para, examina, né, estuda, né, busque entender, né, olhe para o lado, tente entender a sua situação agora. E busque pelos caminhos do passado. Algumas traduções falam assim, pelas veredas antigas. A qual é o bom caminho? E ande nele. Caminho do passado, não é um caminho novo, não tem caminho novo, é o caminho lá do passado. E ande nele, e achará descanso para as vossas almas. Então, a situação é essa. Se você se encontra como um pecador, você tem que retornar. Quer dizer, se você se encontra desviado do caminho, você tem que retornar para o caminho correto. Então, dentro dessa mentalidade de que pecado é desviar do caminho, e que o caminho, a direção que o Criador nos dá, e a conversão, né, é esse retorno para o caminho, é você se encontrar desviado, se reconhecer desviado e falar, olha, eu fiz o mal, igual o Caim deveria ter feito, né? Eu fiz errado, tá? Agora eu vou fazer certo. Eu vou agora só querer fazer certo. Então vamos lá buscar o caminho, a vereda antiga, que é o caminho certo, é o caminho que vai me levar para o ponto, tô voltando aqui, né? Que vai me levar para o ponto B. Eu estou, né, parti do ponto A, me desviei, agora eu quero voltar para o caminho para chegar no ponto B. Nós temos um destino. Eu quero chegar naquele destino. Qual é o caminho que me leva para aquele destino? Então, voltando aqui para Salmo, eu vou deixar aqui de lado esse esqueminha que eu fiz aí de caminho e desvio, e aí a gente vai entender isso dentro do texto. Aí eu fiz algumas anotações aqui para que a gente possa ir lendo o texto agora e digerindo o texto, conectando o texto com essa explicação e com outros textos também do Taná, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que a gente chama de Brit Hadashah. Tá? Então, vamos lá. Bem-aventurado o homem. O que é essa palavra, bem-aventurado? O que é isso? Né? É felicidade, fortuna. Né? A raiz da palavra significa aquele que vai reto, aquele que avança, aquele que segue, aquele que progride. Bem-aventurado o homem que não anda, né? Andar está ligado ao caminho, segundo o conselho dos ímpios. Deixa eu colocar aqui né? Andar está ligado ao caminho, tá? Segundo o conselho dos ímpios. Então, os ímpios são esses que dão conselhos, quer dizer, dão direções e as direções não são boas. São as direções que te desviam do caminho, que te tiram do caminho reto. Então, bem-aventurado é aquele que não segue o conselho do ímpio, que é traduzido muitas vezes perverso, criminoso, e ele é sempre colocado como antagônico do justo, tá? Então tem o justo e o ímpio, tá? É um antagonismo ali dos dois. Nem se detém, bem-aventurado homem que também não se detém no caminho dos pecadores, quer dizer, o caminho daqueles que estão errados, aqueles que se desviaram. E ele não participa de assembleia dos escarnecedores. A palavra, lutz, né? O hebraico, escarnecedores, que significa os mediadores, os intérpretes, escarnecedor também, né? O tirador de sarro. Também tem, se eu não me engano, o significado que é o... deu branco agora o nome do... Enfim, se aparecer aqui eu falo já já. Mas antes, porém, né? Mas ele não está nessa situação. Ele está aonde? Qual é a situação que ele está? Ele está na situação daquele que tem prazer na Torá de Adonai. Prazer é se deleitar, é se inclinar, é ser atraído
por essa Torá, por essa direção. É o que significaria a palavra Torá, a direção, a instrução, o ensino e também a lei. Também a lei do Criador. Ele coloca uma lei é para te dar uma direção, para te dar um ensino, para te ensinar. A lei é para isso, é para te conservar. A raiz da palavra Torá é Yará, que também é ensinar, também é instruir, mas olha que interessante, também é regar. E ali, mais para frente fala de águas, né? E na sua Torá ele medita e estuda de dia e de noite. Olha só o que a gente tem lá em Deuteronômio 6. Nos seus pensamentos e atitudes, a todo tempo. É assim. É assim a pessoa que se deleita na Torá. Ele está fazendo qualquer coisa, ele está pensando num texto que ele leu, está fazendo conexão com outro, porque meditar é isso. Quando você meditar, mudaram o significado de meditar, a pessoa pensa que meditar é ficar. Não, meditar é isso. Meditar é você digerir aquela informação, você ruminar aquela informação. Você tem que ruminar. Você estudou, você leu, agora é hora de você digerir, de você ruminar aquela informação. Você fica o tempo todo pensando aquilo, de dia e de noite, o tempo todo. Então, continuando, ele fica aqui, olha. Pois será como? Então, ele se assemelha. Agora ele está dando agora uma analogia, uma situação análoga àquela árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas. Lembra que a palavra Yará, né, que é a raiz de Torá, ela significa regar, ela entrega águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Olha só, eu coloquei aqui duas características, né, de novo, antagônicas. Né? Uma que representa o bem-aventurado e outra que representa o ímpio. Né? O bem-aventurado, lá em Jeremias, os dois textos são do mesmo livro, o mesmo capítulo, né? Jeremias, aqui 17, ele fala sobre o bem-aventurado, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem se deixa dar frutos. Esse é o bem-aventurado, né? A situação análoga. Agora vamos pro ímpio, né? Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne o seu braço e aparta seu coração de Adonai, porque será como a tamareira no deserto. Desculpa. Tamargueira no deserto. E não sentirá quando vem o bem. Quer dizer, ele perdeu a sensibilidade do que é bom. Ele não consegue mais ter essa diferenciação do que é o bom. Lembra lá, Caim, se fizer o bem, não será aceito? Mas ele insistiu em seguir essa caminhada que estava à porta dele, que ele deveria ter dominado. Antes, morará em lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável, e nem vai se dar conta. Vai estar satisfeito morando lá. Para ele tá bom aquilo. Ele perdeu a referência do que é bom. Esse é o ímpio. Aquele que insiste em ficar no lugar que está. Ele não retorna, ele não faz que nem o filho pródigo, que ele olha a situação que está, se dá conta e fala, eu quero retornar. E as suas folhas não cairão. Nossos frutos, né, muitas vezes a gente pensa que nossos frutos são só as nossas ações. Nossos frutos são os nossos filhos. Para que os nossos filhos prosperem, olha que Provérbios diz aqui. Ensine as crianças no caminho em que se deve andar, e quando for velho, ele não se desviará dele. Então, essa é a nossa pergunta. Qual é este caminho? Se a gente sabe que pecar é estar fora do caminho, temos que saber qual é esse caminho. Aqui ele já falou que é a Torá. E tudo quanto fizer prosperará. Não é esse o próspero? Não é esse o bem-aventurado, da felicidade, da fortuna? Tudo que ele faz vai para frente. É abençoado. Se multiplica. Mas agora a contraparte, né? Contraditório, o contrário. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A moinha é aquele farelo que sobra, né, de quando você debulha a semente, o grão, né? E aqui, em Efésios 4,14, fala assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Constante é o caminho reto. É aquele que avança, que segue, que não vacila,
Não sejamos mais meninos inconstantes. A gente tem que retornar para não ser mais meninos constantes. Retornar para o caminho reto. Levado em roda por todo o vento de doutrina. É vento, a palavra vento, em hebraico, é ruach, é espírito. Então, doutrina de espíritos, de qualquer espírito, é saber a distinção de um espírito para o outro, é ter essa sensibilidade do que é bom. Ele engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação, no ajuntamento, na separação dos tzadik, dos justos, daqueles que andam no caminho. Os que andam no caminho vão ser ajuntados, enquanto os pecadores, os ímpios, vão ser espalhados. Porque Adonai conhece o caminho dos justos. Porém, caminho também é um caminho, é outro caminho, são vários os caminhos dos ímpios. O caminho dos ímpios perecerá. Essa é a situação. Olha quanto aprendizado a gente consegue tirar desse texto e desse texto que dá a direção para que a gente leia Salmos numa mentalidade correta. É este texto que começa a nos dar a direção, né, a Torá, para que a gente entenda as escrituras da forma correta. No caso aqui, as escrituras desse livro específico. Então, a gente conhecendo o que é caminho, a gente sabendo que ponto que a gente quer chegar, a gente está no ponto A ou ponto B, ou a gente está em algum lugar aqui desviado, a gente precisa fazer conversão para esse caminho, mas a gente tem que saber qual é a direção que a gente quer chegar. Se você quiser chegar na direção do Criador, daquele que te criou, daquele que deixou para você tudo bem explicado como é que você faz para retornar, daquele que mandou o seu Messias para que passasse pelo que teve que passar para nos resgatar. Se você quer chegar nessa direção, se você quer ir nessa direção, você deve conhecer a Torá. Foi isso que o texto disse. E olha só, continuando o Salmo. Bem-aventurado, olha bem-aventurado de novo aqui. Bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na Torá de Adonai. Quer dizer, andar na Torá de Adonai é o caminho reto. Andar na Torá de Adonai é a direção que a gente quer trilhar. Salmo 119. De novo, agora no verso mais adiante, fala assim: a tua justiça é uma justiça eterna. Quer dizer, não tem fim. Ela vai às vezes está traduzido assim, né, de uma eternidade a outra, né? É de um Olam para outro Olam, né? É de um tempo para outro tempo. Ele permanece. A tua Torá é a verdade. A sua justiça é uma justiça eterna. E a tua Torá, ou a lei de Moisés, esta é a verdade. Ah, como está traduzida a lei, né? A tua Torá, o teu ensino é a verdade. A palavra que vai aparecer em hebraico lá é sempre, sempre, sempre Torá. Esta é a verdade. Ah, mas Jesus não é a verdade? Sim, Jesus é a verdade. Jesus é a Torá encarnada. A palavra não é a palavra que se fez carne? Esta é a palavra, é a Torá, é o ensino. É o caminho. Não é o caminho? Ó, caminho, a Torá é o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E os que deixam a Torá louvam o ímpio. Provérbio. Aquele que deixa a Torá, ele passa a dar atenção para os caminhos, para aqueles que estão nos caminhos errados. Mas o que guardam a Torá, pelejam contra ele. Isso é, vão lutar, vão denunciar, vão atrás daqueles que ensinam errado. Não atrás dos que estão no mau caminho para ficar apontando o dedo. Não é isso. A Torá fala assim, o Provérbios fala assim para a gente: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, até a sua oração é abominável. Olha, de que adianta ficar orando se você não quer escutar o que ele tem para te dizer? Ele já deixou ali. Ele deixou escrito. Ele deixou escrito no Pentateuco. O nome oficial é Torá. Deixou escrito as consequências de tudo aquilo
de não seguir a Torá, deixou escrito nos apóstolos, nos escritos, e depois, pela insistência, completo desvio de Israel, foi necessário a vinda do Mashiach e a morte e ressurreição do Mashiach para que pudesse haver esse retorno. Pode ser a morte e a ressurreição dele pode ser um outro tema para a gente discutir. Então, se a gente não der ouvidos a isso, por que ele vai dar ouvido à sua oração? A nossa oração. Se a gente não der ouvidos a isso. É a pergunta que a gente tem que se fazer. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quer dizer, aquele que insiste em permanecer nesses erros e fica fingindo que está tudo bem, esse não prospera. Não vai para frente. Mas o que confessa, mas o que as confessa e deixa essas transgressões, este aí alcançará a misericórdia, né? Se fizer o bem, não será aceito. Não foi assim que ele falou para Caim? Larga o mal, volte a fazer o bem, volte a fazer do jeito que eu te ensinei, você vai ser aceito, a sua oferta vai ser aceita. Não tem gente que chama a oração de oferta? Tá bom. Se para a sua oferta ser aceita, faça o bem. O que repreende alguém achará por fim mais favor do que aquele que adula com a língua, o puxa-saco, né? Não significa que você tem que sair apontando o dedo para todo mundo, não. Mas chegar com tato, com amor, falar, olha, veja bem, na Torá, né, os apóstolos, olha só o que eles nos ensinam. Será que se enquadra essa sua atitude? Né? O que você acha? Vamos, né, pensa bem sobre isso. Né? Não chegar jogando pedras, né? Hipócrita, né, em Mateus. Hipócrita, tira primeiro a tora do seu olho, então verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então veja, essa é a nossa situação. A gente tem que primeiro reconhecer a nossa situação. Primeiro a gente faz a nossa conversão. Primeiro a gente retorna para as veredas antigas, para depois ir para os nossos irmãos e falar, olha só o que está ali. Né? No caminho que a gente deveria seguir, olha o caminho que você está seguindo. E vai trazendo. Esses são os nossos irmãos que ainda estão perdidos nas doutrinas de religiões. Não são os irmãos que a gente deve, como o texto ali estava dizendo, né? De pelejar contra eles. A gente peleja, a gente luta contra aqueles que pregam o mal, pregam contra a Torá. Mas com aqueles que estão só iludidos, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter empatia para trazer de volta. Mas antes, primeiro, sejamos nós o exemplo disso. Ter empatia é amor ao próximo. Amor ao próximo é o caminho correto. Não há outra forma de pensar num caminho correto, senão o amor ao Criador e o amor ao próximo. Essa é a forma para entender toda a Torá. Foi assim que o Messias falou, foi assim que a gente conversou sobre no vídeo passado, e é assim que a gente deve seguir, porque esse é o ensino do Mashiach. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Espero que tenha sido bastante esclarecedor. Dessa vez foi bastante curto. É um tema fundamental. Se você quiser realmente entender alguma coisa do sacrifício do Mashiach, antes a gente tem que entender o que é pecado. E não tem forma de entender o que é pecado sem antes conhecer o que é o caminho correto. Uma vez que pecado é se desviar do caminho. O caminho correto é a Torá. Obrigado aí por me trazer temas tão interessantes para discutir, né? Sempre que tiver coisas assim desse tipo, para mim é um prazer elaborar essas apresentações, né? Busca de texto, como diz ali o texto, né? Eu me deleito, né? Dessa busca, dessa leitura. Você falou conhecimento, você usou um termo agora, infindável, assim, infinidade de conhecimento. O conhecimento infinito está lá na Torá. A única coisa que eu estou fazendo é replicando. Né? Eu não tenho esse conhecimento. Eu vou lá e busco e trago, né? E aprendo com muitos irmãos também, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente aprende. E é por isso que é importante a gente se reunir, se juntar, né? Conversar, pegar um tema, outra pessoa fala outra coisa e a gente vai aprendendo uns com os outros. Tudo isso é para a restauração do rei de Israel, né?
Tudo isso, é cara. restauração. Exatamente. Né? Então, eu espero que a gente tenha agora trazido coisas que algo muito bom, né? Algo que vocês possam, daqui em diante, né, com essa mentalidade do que é pecado, né? Opa, agora eu sei que é pecado, fora do caminho, eu tô no caminho, deixa eu aprender o caminho, vamos aprender o caminho junto. Vamos falar para esses irmãos, né? Olha, o caminho é esse aqui, né? Porque se a gente não fizer isso, como o próprio texto que a gente leu agora está dizendo, né, para a gente combater aqueles que pregam errado, ajudar, né, a trazer de volta, né, aqueles que estão no caminho errado, em vão, tudo que a gente faz é vão. Não tem motivo, tem valor. Então, eu espero que essa nossa conversa tenha despertado esse interesse em aprender mais a respeito deste caminho que é a Torá. Não podemos confiar no nosso coração, não podemos confiar nos nossos olhos, muitas das vezes, e não podemos confiar nos outros. Somente na palavra do Eterno, que é o caminho, a direção para a gente se aproximar mais dele, viver uma vida, pisar nos passos do Messias e entrar no reino, que é o mais importante, né? Messias, Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, em hebraico, ou Yeshua, em aramaico, tá? Não somos da religião do nome. A gente só quer conhecer a verdade e divulgar a verdade, tá bom? Todos vocês são muito bem-vindos, independente de como vocês chamam o Messias, independente da religião que vocês estão, todos são muito bem-vindos para aprender junto com a gente, não aprender da gente, mas junto da gente, a Torá, com o nosso único mestre, que é Jesus, Yahushua HaMashiach. Shalom, shalom, né, meu irmão? Shalom, shalom, bom descanso para todos amanhã e uma boa semana. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Não deixe de curtir, compartilhar, enviar e se inscrever no canal. Shalom, shalom. Dá um joinha. Shalom.